Muito bem, eu quero ler com vocês hoje no livro de Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo de número 24, e o versículo 36 ao versículo 49, para nós estarmos nos preparando para celebrar, para participar deste ato memorial. Graças a Deus. Acho que tem irmão que gosta muito de ceia, viu? Sabe por quê? Gosta. Tem uns irmãos que gostam de ceia maravilhosamente demais. Sabe por quê? Não perde ceia, mas perde os cultos da semana toda. Eu estou quase adotando ceia todo culto, irmão. É uma boa estratégia. Aleluia, graças a Deus. A sua ceia por mês está pouca, Mateus. Aleluia. Muito bem. Lucas capítulo 24, versículo 36. Nós temos a seguinte escritura sagrada. Enquanto eu falava, versículo 33 antes. Levantando-se, voltaram imediatamente para Jerusalém. Ali encontraram os 11 e os que estavam com eles reunidos, que diziam: é verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então esses dois aqui, os dois discípulos do caminho de Emaús, contaram o que tinha acontecido no caminho e como Jesus fora reconhecido por eles quando partia o pão. Enquanto falava sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhe disse: paz seja com vocês. Eles ficaram assustados, com medo, pensando que estava vendo o Espírito. Ele lhes disse: por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvida no coração de vocês? Vejam as minhas mãos, vejam meus pés, sou eu mesmo. Toque-me e vejam, o Espírito não tem carne, nem osso, como vocês estão vendo que eu tenho. Tendo dito isso, mostrou-lhe as mãos e os pés, e por não crerem ainda, tão cheios estavam de alegria e de espanto, ele lhe perguntou: você tem aqui algo para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele comeu na presença deles e disse-lhe: foi isso que eu falei enquanto ainda estava com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que a meu respeito está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que pudesse compreender as Escrituras, e lhes disse: está escrito que o Cristo haveria de sofrer e ressuscitar dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome seria pregado o arrependimento para o perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunha dessas coisas. Eu envio a vocês a promessa de meu Pai. Não fique na cidade, mas fique na cidade até ser revestido do poder do alto. Amém? Meus irmãos, nós quando reportamos os últimos dias de Jesus aqui na terra, após a sua crucificação, nós temos, portanto, Jesus, ele, após ressuscitar, ele ficou em torno de 40 dias, ainda antes de ser assunto, subir ao céu, da sua ascensão ao céu. Ele ficou na terra durante 40 dias. Esse texto está bem relatado em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, onde nós encontramos assim: Lucas, escrevendo a carta ao livro dos Atos dos Apóstolos, assim diz: em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, depois de ter dado instruções por meio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis, de que estava vivo. Apareceu-lhe por um período de 40 dias, falando-lhe acerca do reino dos céus. Então Jesus, após a sua ressurreição, após o ato daqueles irmãos que foram até o sepulcro e encontraram o sepulcro vazio, ele ainda ficou na terra
durante 40 dias. Não ficou 40 dias aqui repousando, ficou aqui 40 dias trabalhando, né? Ficou 40 dias aqui exercendo o ministério. E a sua atividade nesses 40 dias sobre a terra era reafirmar no coração dos seus discípulos, dos seus seguidores, a convicção, né, e a certeza da realidade da sua ressurreição. Então eu queria que o seu discípulo tivesse cônscio, bem entendido, bem crendo perfeitamente da sua ressurreição. Até porque quando ele ressuscitou, né, ele estava no sepulcro. Os religiosos da época, no capítulo 28, versículo 11 de Mateus, nós encontramos que os religiosos da época, os governantes, eles criaram a narrativa, uma versão porque Jesus não se encontrava na sepultura. Diz assim: enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas dirigiam a cidade e contaram ao chefe do sacerdote tudo o que havia acontecido. Quando o chefe do sacerdote se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano. Deram aos soldados grande soma de dinheiro, dizendo: vocês devem declarar o seguinte: os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo enquanto estávamos dormindo. Se isso chegar ao ouvido do governador, nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema. Assim os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinha sido instruído. E essa versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. Então, a ressurreição de Jesus, ela precisava muito ser reafirmada no coração dos discípulos, dos seus seguidores, porque havia essa narrativa, havia essa versão que queria fazer descrer de que Jesus de fato havia ressuscitado, né? E esta certeza, esta crença, né, esta convicção da ressurreição de Jesus é fundamental, é princípio fundamental para a gente conhecer, para a gente entender o real entendimento das Sagradas Escrituras, né? As Sagradas Escrituras, ela faz sentido e tem sentido quando a gente observa aquilo que é fundamental, né? Nós estávamos ontem numa reunião em Brasília dos amigos da Bíblia, por sinal, reunião muito abençoada. Fiquei admirado pelo trabalho que o pastor Pedro Filho está fazendo com os irmãos na leitura da Bíblia. Reuni em Brasília com os leitores da Bíblia, do grupo Amigos da Bíblia, que moram naquela região. Tinha pessoa de Lusiânia ali reunidos, né? O assunto foi esse, né? Quando a gente tira milagre da Bíblia, a Bíblia perde o sentido, né? É verdade, tudo na Bíblia é baseado em milagre, né? Então, milagre é aquilo que só acredita quem tem fé em Deus, quem tem convicção da palavra do Senhor Deus. Então, ficou fácil para os judeus desacreditar a ressurreição de Jesus, porque eles não criam no milagre, Mas, portanto, esta ressurreição, ela é a prova, ela deve ser a prova cabal da nossa fé cristã, né? A fé cristã, ela é baseada na certeza de que Jesus ressuscitou. Alguém pode perguntar: mas pastor, há alguém que duvida disso ainda? Nesse período ainda, será que tem? Infelizmente tem, né? Muitos que põem interrogação: será? Isso é verdade, né? Ainda coloca um ponto de interrogação nesta afirmação, nessa certeza absoluta da Bíblia, né? Muito bem, nós, importante, entendemos pela leitura que fizemos, que Jesus, durante esses 40 dias, ele estava trazendo prova indiscutível, prova indiscutível, ou seja, prova absolutamente irrefutável de que ele havia ressuscitado. Durante 40 dias isso aconteceu. Nesse período de 40 dias, nós temos várias experiências que ele está registrado na Bíblia. O discípulo do caminho de Emaús,
esse texto aqui do capítulo 24 de Mateus, nós temos, portanto, a conversão de Paulo no capítulo 9 de Atos dos Apóstolos, em que Paulo ia em direção a Damasco e perseguição aos cristãos, e Jesus lhe manifesta a Paulo, e ele então, ali ele cai prostrado, e Jesus diz: Paulo, Saulo, Saulo, por que me persegues? E Paulo: quem é o Senhor? Eu sou Jesus, Saulo, a quem tu persegues. Aí Paulo, naquela experiência, naquela manifestação, ele é convertido e ele torna, portanto, grande apóstolo dos gentios. Mas, irmãos, esta doutrina, esse ensino, a gente reafirma, até porque é doutrina cristã. E como doutrina cristã, a gente não pode deixar de estar relembrando como o fato que nós estamos fazendo no dia de hoje. Jesus, nesse período, ele manifestou poderosamente ao apóstolo João e lhe revelou o Apocalipse. O Apocalipse foi um livro revelado pelo próprio Jesus ao apóstolo João. E nós encontramos neste livro de Apocalipse, quando João tem a experiência de encontrar com Jesus, diz assim o texto no capítulo 1, versículo 17: quando o vi, caí aos seus pés como morto. Então ele colocou a mão direita sobre mim e disse: não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades. Escreve, pois, essas coisas que você viu, tanto as presentes como as que hão de acontecer. Este é o mistério das 7 estrelas que você viu na minha mão direita, e dos 7 candelabros, dos 7 estrelas são anjos das 7 igrejas, e dos 7 candelabros são as 7 igrejas. Então Jesus, apresentando ao apóstolo Paulo, ele revela: estive morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre. Amém? Muito bem. O apóstolo Paulo, ele teve uma missão bem clara de estar explicando, estar doutrinando acerca da ressurreição. Nós temos no capítulo 15 do livro de 1 Coríntios, nós vamos ler alguns versículos para reafirmar esta palavra que nós queríamos que você, esta noite, eu sei que você sabe, eu sei que você crê, eu sei que você aceita isso, mas eu quero que você aviva perante este ato, essa doutrina fundamental da fé cristã. Capítulo 15 diz assim: irmãos, quero lembrar-vos do evangelho que preguei a vocês, a qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apegue firmemente às palavras que preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo a Escritura, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo a Escritura, e apareceu a Pedro, depois aos 12, depois disso apareceu mais de 500 irmãos, de uma só vez. A maioria deles ainda estão com vida, embora alguns já tenham adormecido. Então Jesus estava aqui, o apóstolo Paulo estava aqui transmitindo a veracidade dessa realidade espiritual, que é a ressurreição de Jesus. Ele continua dizendo o seguinte: olha, se vocês não crerem na ressurreição de Jesus, logo Jesus não ressuscitou, logo não tem vida, né? Se vocês esperarem Jesus só para esta vida, vocês são os mais miseráveis, os mais iludidos dos homens, né? Então Jesus ressuscitou para que nós pudéssemos participar com Ele da sua própria ressurreição. Muito bem, este é o texto aí que nós encontramos sobre a ressurreição. É interessante que o capítulo 24 de Lucas, quando Jesus apresentou aos seus discípulos, nesta ocasião aqui, ele manifestou e falou: Pai seja convosco,
Ele ministrou a palavra sobre eles, ministrou uma bênção, ministrou uma exortação, ministrou um conforto, né? Nessa parte aqui, diz o texto que Tomé não se encontrava presente, né? Aí eu pergunto, por que Tomé não encontrava presente? Irmãos, vou contar para você uma coisa. A maioria dos cultos abençoados, os incrédulos não faltam no culto. Sabe? Os incrédulos, naquele dia não vêm. Parece que é de propósito, para ficar com dúvida ainda. Aconteceu isso? Duvido. Aconteceu. Jesus batizou naquela noite? Batizou. Mas não pode. Jesus usou fulano? Usou. Jesus manifestou? Manifestou. É mesmo? Aí não está presente. Irmão, a coisa mais inconveniente que tem é quando a gente perde um culto aonde Jesus manifestou e nós ficamos sabendo só de notícia, né? Aconteceu com Tomé, desse jeito. Tomé não está presente. Aí diz o texto, né? Diz o texto aqui que Tomé, ele teve que conhecer desse fato. No livro de João, capítulo 20, fala assim: Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com o discípulo quando Jesus apareceu. Não estava, faltou no culto, ficou conversando em casa, perdeu tempo na sua casa, foi para outro lugar, não foi para o culto, né? Os outros discípulos disseram: vimos o Senhor. Aí ele disse: se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão ao seu lado, não crerei. Não creio. Aí uma semana mais tarde, o seu discípulo estava outra vez ali, Tomé com eles, né? Dessa vez Tomé está presente, né? Aí, apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, né? As portas trancadas, Jesus entrou, porque Jesus ressuscitado, ele tinha carne, tinha osso, mas o corpo dele era um corpo glorioso, né? Era um corpo imortal, era um corpo de glória. Então, o Cristo ressuscitado, ele não tinha barreira de impedimento, não, ele transpôs as paredes e ali apresentou naquele culto. Então aqui, nesta noite, ninguém pode impedir Jesus de fazer presente. Pode trancar as portas, porque se ele quiser manifestar, ele tem poder de manifestar, porque ele é sobre todas as coisas. Nada é impedimento dele apresentar, manifestar no meio de um povo que está buscando, louvando o seu nome. Aí então, diz o texto o seguinte: aí ele, a seguir, Simão Pedro que vinha atrás dele, a seguir, uma semana mais tarde, o seu discípulo estava outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancando as portas, Jesus entrou, pôs no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé, olha que exortação tremenda esse homem levou, né? Tomé, coloca o dedo aqui nas minhas mãos, Tomé. Tomé foi lá. Imagina a situação de Tomé. Estava tremendo, né? Tremendo. Colocou o dedo na mão de Jesus, onde fora furada com os pregos, né? Coloca o seu dedo do meu lado aqui, Tomé. Aqui onde foi traçada com a lança. Tomé colocou o dedo aonde estava aqui o buraco, né? Onde a lança transpassou Jesus. Aí Jesus disse assim para Tomé: disse-lhe Tomé: Senhor meu Deus, Senhor meu Deus, ele disse: Senhor, tira a minha incredulidade. Ele falou: Senhor Deus, meu Deus, né? Porque ele ficou impactado com aquela maneira como Jesus tratava o assunto dele. Deus meu, Senhor meu, Deus meu. Disse Jesus a Tomé: porque me viu, você creu. Mas feliz, Tomé, é os que não viram, mas também creram. Ele estava lembrando de nós. Nós não vimos, eu não estava lá neste culto, eu não estava presente, mas eu posso crer tudo aquilo que aconteceu naquele dia, naqueles dias, naquele momento, naquela reunião, porque o Espírito Santo trouxe a mim entendimento da palavra do Senhor Deus. Amém?
Muito bem. Aí, meus irmãos, uma coisa interessante é que quando Jesus apresentou entre os discípulos, eles tiveram um espanto, né? Ficaram amedrontados. É interessante, há 3 dias, 4 dias atrás, conviviam juntos, né? E Jesus parecia estranho para eles, mas não era. É porque as vestes de Jesus certamente não eram as mesmas vestes. As vestes de Jesus ressuscitado eram vestes gloriosas, né? Eram as vestes resplandecentes. E de fato, onde ele aparecia, onde ele manifestava, impactava a emoção de qualquer pessoa. E quem é fragilizado ficava em espanto e com medo, pensando que era espírito, né? Que era uma assombração, que era um fantasma.